A paz do Senhor a todos. Irmãos, obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu queria compartilhar uma palavra de Deus com vocês hoje, que está em Gênesis 37, versículos 5, 6, 7 e 8. É uma a história de José. Acho que muita gente já conhece. E ele fala assim, a Bíblia fala assim, no versículo 5. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda. E disse-lhes: Ouve, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Eis que disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. A história de José, irmãos, foi da seguinte forma. Deus se manifestou e revelou a José nesse sonho. E quando ele fala dos molhos, que o molho de José se levantava e todos aqueles molhos se inclinavam ao molho de José, Deus mostrava para ele que a própria família ali, José ia reinar ali e a própria família ia se prostrar diante dele. E quando ele contou isso à sua família, os irmãos já tinham ciúmes dele, porque o pai era muito apegado a ele, o pai fez uma túnica especial para ele, então os irmãos ali já tinham ciúme. E quando ele falou isso, os irmãos odiaram ele. E ali, o que aconteceu? Deus falou com ele, né, em sonho, e ele foi e essa profecia ele contou aos seus irmãos. Muitas das vezes na nossa vida, irmãos, aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, a gente tem que guardar pra gente e esperar, porque vai acontecer. Vai acontecer. A gente não deve falar, a nossa profecia não deve passar adiante, né? Deus, ele se manifesta e ele coloca da tua glória para aquele que ele confia e ele sustenta, ele passa ali a sua profecia e tal, mas aquilo é botando no nosso caso, entre nós e Deus, né? Acho que a gente tem que guardar isso com a gente, né? E ali, o que aconteceu? José falou para os seus irmãos e ali criou um ódio nos seus irmãos. E esse ódio criou, no entanto, que os irmãos começaram a sacanear ele e venderam ele como escravo. E aí trouxeram a sua túnica manchada com sangue e falou para o pai dele que José tinha morrido. Tudo isso por causa do ciúme, por causa do ódio, de ele ser chamado por Deus, entendeu? Quando ele falou aquilo é porque Deus tinha chamado ele para ser alguma coisa, né? E aí aconteceu isso. E talvez nessa situação, irmãos, o inimigo talvez achou que tinha vencido, porque Deus tinha uma promessa na vida de José. Quando Deus mostrou esse sonho para José, Deus tinha uma promessa na vida de José. E quando Deus mostra alguma coisa para a gente, e Deus tem uma promessa na nossa vida, não é todo mundo que vai se alegrar disso. Foi o que aconteceu com os irmãos de José. O inimigo vai fazer as pessoas que estão próximas de você se levantar contra você, porque quando você tem promessa de Deus, tudo se levanta contra você para fazer você desistir, para fazer você sair do foco, sair da promessa. E ali com José não foi diferente. Todo mundo se levantou contra ele, até que um ponto que eles voltaram com a túnica de José manchada e falaram para o pai que ele tinha morrido. E aí falaram que ele tinha morrido, tal, mas ele na verdade não tinha morrido, ele tinha sido vendido pelos irmãos como escravo, né? E o que acontece é que muitas das vezes a gente passa por situações e essas situações faz parte da promessa de Deus na nossa vida. Talvez o inimigo olhou ali para a situação de José e falou para ele: agora já era, a promessa que Deus tinha na vida dele acabou. Agora não tem mais jeito, agora eu acabei com ele. Agora arrumei o jeito dos irmãos acabarem com ele. E na verdade Deus se levantava ali e sustentava José, e José, passando por tudo aquilo, José foi preso, né? E ali acho que Deus clamava no coração de José e falava assim: calma, meu filho, porque isso faz parte da promessa. Talvez o que você está passando seja igual de José.
a situação não é favorável, a situação não está de acordo, mas Deus tem uma promessa na sua vida, e isso faz parte da sua promessa. Primeiro vem a prova. José estava passando uma prova ali, mas ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que Deus era com ele, e Deus foi com ele ali. E voltando à história de José, José, como tinha esse dom de sonho que Deus deu para ele, o rei teve um sonho e ninguém conseguia falar para ele o que significava aquele sonho. E aí lembraram de José. José estava preso. Chamaram José. José foi lá e decifrou o sonho para ele. Deus deu a direção. José decifrou o sonho para ele. E ele ali naquele momento precisava de uma pessoa para ser seu braço direito. E ali José, resumidamente a história, ali José foi levantado com o braço direito do rei. E o rei colocou ele como governador daquela província. Então, irmãos, o que aconteceu? José passou por tudo isso, mas Deus o exaltou. Deus o levantou. José, desculpa. Então, Deus levantou José. José passou por tudo aquilo, por toda uma situação assim deplorável. Foi preso, foi vendido, foi pela própria família, aqueles que estavam à volta dele. Mas mesmo assim, Deus o exaltou, porque tinha promessa na vida dele. Então, irmãos, se Deus tem promessa na sua vida, ninguém, nada pode tirar essa promessa de você. O que Deus vai fazer na sua vida, nem o inimigo pode acabar com isso, pode fazer esse negócio não acontecer. Porque Deus é contigo. Não importa o que você está passando, o que você vai passar, isso faz parte da prova. E depois da prova vem a bonança, vem a exaltação. Se a prova é grande, a exaltação é maior ainda. Porque não tem o que o inimigo te tira que Deus não te dê em dobro, em triplo, em muitas vezes mais. E só tira se Deus permitir que isso aconteça. O inimigo não tem domínio sobre a sua vida se não for por permissão de Deus. E ali, José foi exaltado, virou governador daquela província. E onde a família de José morava, estava tendo muita fome, precisavam comprar alimento, estava tendo uma época de escassez de alimento. E até que foram àquela província comprar alimento, chegaram ali, resumindo um pouco, encontraram José. Só que eles não viram quem era José. José foi, acolheu eles, mandou chamar pai, mãe, mandou chamar todo mundo e sustentou aquele povo e não levou adiante aquilo que eles tinham feito com ele. José teve o coração de Deus ali, acolheu a todos e deu comida a todos e ali abraçou a todos e falou: eu sou o José que vocês no passado me venderam e fizeram isso ou aquilo. Então, irmãos, o que eu tenho para falar com a história de José? Que não importa o que você está passando, né? Deus é maravilhoso. Às vezes a gente passa uma situação, mas ali vem a exaltação. Você tem que passar por aquilo para Deus te exaltar, para Deus te colocar lá em cima. Isso é formidável. E aquilo que Deus fez com José, Ele faz com os seus, Ele faz com aquele que Ele tem promessa. E se Deus tem promessa na sua vida, você pode esperar, porque vai acontecer. Você vai ser exaltado. Não importa o que você passa hoje, ainda que a dificuldade, a pressão é muito grande, ainda que não tenha gente, ainda que aquelas pessoas que estão à sua volta se levantem contra você. Não teme, irmão. Continua a caminhada. Vai de encontro, muda essa história, porque só vai mudar essa história através de você. Deus tem a promessa, mas você precisa caminhar. Deus tem a promessa, mas você precisa passar por isso. Você não pode desistir. Então a palavra de hoje é: não desista. Continue. Porque José passou por tudo isso e foi vitorioso. E na sua vida não é diferente. Na sua vida não é diferente. Você está passando uma prova, isso vai passar e Deus vai te exaltar. Por quê? Porque Ele tem promessa na sua vida. Irmãos, eu agradeço aqui a oportunidade. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Tudo aquilo que o inimigo tem colocado sobre a sua vida seja repreendido em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que Deus colocar ao seu coração. Porque a história, a sua história e a história da outra pessoa que você compartilhar, você pode ter certeza que se você seguir e não desistir, você vai ter vitória, você vai ser exaltado. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Glórias a Deus.